Eu mandei primeiro. Agora tá certo. Pronto? Estamos ao vivo? Pessoal, peço desculpas, mas um problema técnico aqui agora resolvido. Não vamos cansá-los voltando toda a conversa, porque o vídeo anterior está no meu perfil. Agora estamos falando diretamente na página da Voz do Taxista. Mas nós falávamos, Foca, da questão geral. Vamos dar uma resumida para a gente retomar. Ou seja, a situação do sindicato requer uma auditoria para você ter realmente a real situação financeira, administrativa, para você, qualquer diretoria faria isso, não tem como você assumir. É inevitável. Inevitável. Um sindicato que está lá com a presidência, uma diretoria há mais de 40 anos e com pouca transparência ou quase nenhuma, então você precisa de uma auditoria. Agora, eu quero reforçar, carta sindical, como nós tivemos esse probleminha técnico, carta sindical está ok. Está ok. Ou seja, a categoria hoje, quem pode votar é quem está hoje com a situação de contribuição em dia, mas uma coisa importante, frisar, da minha parte eu acho importante frisar, o taxista que não é sindicalizado, ele não vai votar, mas a partir de agora, quer dizer, ele vai ter motivo para se sindicalizar, para participar, porque a gente reclama, né, o brasileiro reclama de tudo, né, a política, eu não vou votar porque o político é ladrão, né, aí só que fazendo isso, ele deixa o mal político tomar o espaço, né, então, quer dizer, a partir de agora a proposta é de mudança, de renovação de tudo que nós entendemos, eu com 19 anos no táxi, que a gente conhece do sindicato, ou seja, a proposta de mudança é essa, correto? Correto. Quanto ao associado, que pode votar ou não, aquele associado que estiver inadimplente de março para cá, tá? Estiver inadimplente março, abril e maio, ele pode se dirigir ao sindicato se ele tiver interesse em participar da eleição e pagar esses 3 meses. Não, deixa eu entender. Hoje, eu, Carlos Laia, estou com março, abril e maio, não paguei. Ou seja, só que até março eu paguei. Até fevereiro você pagou. Até fevereiro. Então, esse taxista pode se regularizar e votar. E votar. Pode, porque quando foi publicado o edital das eleições, em 22 de março, ele tinha mês de fevereiro pago. Então, ele estava com direito a voto. Quer dizer, no ato da convocação, ele estava com direito. Publicação da convocação, ele estava com direito. Então, ele, pela pandemia ou pela uma situação financeira difícil, ele deixou de pagar. Março, abril e maio. Ele pode ir ao sindicato, se dirigir ao sindicato, colocar em ordem a sua situação social e ele pode participar das eleições. Isso é muito importante. Então, fica aí. Evidentemente, pode ser um fator que vai pesar no bolso, dada a nossa situação, sim. Mas é uma mas coisa lhe que dá o direito. Quem tiver, né, condições, faça isso. E eu estava brincando aqui numa conversa antes da gente começar, uma conversa que era para organizar a transmissão e eu acabei falhando, mas eu dizia o seguinte, que eu não sou amigo do Foca. Eu vi o Foca uma vez quando o meu ponto, né, através de sorteio, eu fui para o ponto atual, que era a união de 3 pontos lá do centro, das varas trabalhistas. Nós fomos lá para o Fórum Trabalhista, quando inaugurou o Fórum do Lalá. E o Foca foi lá representando o sindicato, e a Maria Lúcia fez todo o processo legal. Maria Lúcia Megali. Exatamente. Então eu estava dizendo, eu sou isento e sou imparcial para fazer essa entrevista, porque eu não sou amigo do Foca, mas eu digo com certeza que quem puder, fica regular e vai lá e vote, que é muito importante. Né? A mudança é muito importante, né? Ele se perpetuou no poder há esses 46 anos,
e com pouca transparência, como você já frisou. Uhum. Então, assim, eu acho que o sindicato, para ter a sua categoria que ele representa, caminhando junto, tem que ter transparência. Se não tiver transparência, com seriedade, com honestidade, a categoria fica descrente. Exatamente. E a categoria precisa ter confiança na credibilidade que o gestor procura passar para ela. Foca, a dívida, nós já falamos dela, em cerca de 10 milhões, ela se resume em impostos, empréstimos, tem coisa também nessa linha, ter penhora empréstimo, de sede. Tem penhora das duas sedes, né? Sede central e a subsede de Autorovim. E também tem questões fiscais, tem fundo de garantia de funcionário. Aí engloba uma situação muito difícil, que só pode se chegar a uma realidade através de uma auditoria. Vou frisar mais de uma vez. Trabalho depois, porque vai precisar, né? Sim, certo. Muito trabalho. Até porque a categoria está, na verdade, abandonada. Não tem representatividade. Agora, dentro dessa situação, nós podemos dividir aqui em dois blocos das propostas. Uma para essa situação e a outra para o taxista, o pai de família, né, o cidadão que precisa de ter assistência, o trabalhador que tem no sindicato o seu representante legal. Quando se vai falar em reajuste de tarifa, é através do sindicato. Quando você vai pedir uma benfeitoria, é o sindicato representante. Eu, Carlos Lai, pessoa física, não adianta ele bater no DTP. Você não consegue falar com o diretor, até porque ele tem uma agenda e tal. Mas se a categoria estiver bem representada, consegue. Então, eu quero dividir aqui a questão das suas propostas em dois blocos. Primeiro, a questão da entidade, né? da instituição e depois do taxista. Pode ser assim? Pode. Ficar bem claro as suas ideias. As minhas ideias de imediato primeiro, informatizar o sindicato. Hoje não existe isso. O sindicato, um associado vai lá, a ficha dele é datilografada com máquina de escrever. Nós, no século XXI, como é que pode isso? Você recebe uma carteirinha de associado datilografada na máquina de escrever em papelão. A ficha associativa é uma ficha em papelão, que todo mês ele paga mensalidade e uma funcionária põe um carimbo no mês do ano pago. Se ela não pôr aquele carimbo, vai constar mensalidade em aberto. Vai trazer a ele um transtorno, ele tem que provar que aquele mês ele pagou. Então é uma coisa que eu não consigo entender, sinceramente, por que o sindicato faz dessa forma. Então aquilo tem que reformular tudo, todos os setores. Departamento jurídico, odontológico, despachante. O despachante, por exemplo, numa situação dessa, gera custos, né? Sim. Se você tiver com tudo informatizado hoje com o setor Detran, está tudo informatizado, ou seja, o sindicato vai ter muito mais facilidade de trabalhar, porque isso gera custo para o sindicato, nessa falta de Por incrível que pareça, o que mais tem a sua informatizado é o despachante, até porque precisa de sistema para consultar Detran, para consultar Prodan, Prodesp, então ainda aquele setor ainda é um pouco informatizado. Certo. Tá? Mas tem muita coisa que precisa melhorar. Agora, os outros setores, odontológico, continua jurídico... como sempre foi, como nós conhecemos. O jurídico, então, nem se fala. Né? Eles não propõem ao associado uma assessoria jurídica. Aquilo é blá, blá, blá. O motorista vai lá, conversa, ouve, ele pouco entende juridicamente, no fim não resolve nada, ele sai descontente, xingando o sindicato, deixa de pagar. Por isso que hoje com 38 mil táxis ativos, eu não sei se está todos trabalhando ou se tem 1.000, 2.000 depositados por algum motivo, ele não consegue fazer nada no sindicato. Sim, são 38, esses alvarás
38 mil estão ativos no BTP. Em torno disso. Certo. Dentro desse não pode ter alguns depositados, mas são ativos. Não, né? e hoje eles apresentam uma lista de 5.600 associados. Qual é a credibilidade? Você não acredita nessa lista? Não vou dizer para você que eu não acredito. Que eu tive informações que nesses últimos 3, 4 meses aumentou um pouquinho o quadro social. Não sei se por efeito da eleição, mas segundo informações aumentou. Mas eu digo, o que eu não quero acreditar, como é que no universo de 38 mil em torno disso, e o sindicato tem 5.600 associados. Quer dizer, nós teríamos muita coisa, me vem coisas à mente, mas que o nosso tempo, para não cansar, as perguntas estão chegando, e tem polêmica aqui já, mas não vamos, como ao contrário, né, de outras lives aí, nós não vamos deixar de responder as perguntas. Nós vamos responder. Caso não seja possível, vai ser encaminhado ao Foca e ele tem a assessoria dele que vai responder. Mas a questão um assunto puxa o outro e vem coisas, né? Mas o tempo não vamos... Nós propusemos uma live não cansativa de 2 horas, mas tem assunto, né? Foca, isso que você está dizendo é muito interessante, porque eu acredito que hoje todo taxista... olha, 99% tem um smartphone hoje. Tem. Né? Todo mundo tá... A nossa geração mesmo, somos pouca diferença de idade, eu considero 10 anos pouco, mas somos jovens. Nós somos uma geração que nós temos uma cabeça mais... Ou seja, eu sou mineiro, vim do interior de Minas e tal, mas a nossa geração hoje está mais antenada. Então, quer dizer, você tem condições de se comunicar com o taxista de uma forma mais fácil hoje. Você tem uma série de facilidades. Com essa informatização, como é que permite isso? Não é? Então, é muito importante isso que você está dizendo. Agora, você falou da questão de falta de transparência. Eu coloquei aqui irregularidades, mas vamos pular isso aí porque você já frisou bem. Ou seja, é uma auditoria, transparência e trabalho para a gente chegar lá em uma gestão positiva e de resultados, né? Agora, para o taxista, o Foca, o sindicato tem um despachante, como você falou, que é o melhorzinho que tem lá. O guincho diminuiu muito, né? Parece, né? Hoje tem 2 guinchos que também não eu particularmente, eu não consigo entender como é que você pode atender com 2 guinchos. Quebra um, como é que você funciona no setor? Certo. Né? Então o sindicato chegou a ter 8 guinchos. Vê a decadência. Pois é. Hoje tem 2. Então, em tudo isso, a gente vive pensando isso 24 horas. O desafio é muito grande, a equipe está consciente disso, né, que nós vamos encontrar muita coisa para fazer. Fale um pouco, já que você levantou a questão, da chapa. Ou seja, os taxistas vêm de várias regiões da cidade. São Paulo é um país, né? Então você tem aí taxista de rádio, de cooperativa, de pontos. Como é que você montou a sua chapa? Olha, eu montei eu sempre pedi muito a Deus que me iluminasse. Porque você, para montar uma chapa, você vai lidar com o ser humano. E são 20 membros numa chapa. São 10 efetivos e 10 suplentes. Então você tem que pedir muito a Deus para na hora que você montar os 7 efetivos e mais os 3 efetivos do Conselho Fiscal, você não cometer alguma injustiça, ou você não cometer alguma, como é que eu vou colocar, algum erro para que você venha a ter problema. Certo. Não. Tem que ser amigo, tem que ter todo mundo o mesmo objetivo, e isso eu procuro passar sempre. E eu acredito que eu montei uma equipe disposta a representar essa categoria. Você me falava que tem representante do vermelho e branco, Sim. tem dos grandes pontos, quer dizer, então está bem amplo essa questão de ter cabeças, né, que enxergam o conjunto da categoria. Temos uma coisa importante nessa chapa. Foi escolhida uma mulher. Sim. Até porque temos aí eu calculo hoje umas 2, 3 mil mulheres no táxi, e eu acho que a mulher sempre gosta de tratar às vezes certos assuntos,
com mulher. Uhum. Então tivemos esse cuidado de colocar uma mulher na chapa. Eu me lembro desse número quando eu estive lá no Sintetax e o Antônio Matias, nosso caríssimo Ceará, presidente do Sintetax, manda um abraço aqui para o Foca e nos cumprimenta pelo debate da eleição no Sintetax, e devolvo o abraço carinhoso ao Ceará e toda a sua diretoria. E quando nós tivemos aquele sorteio dos táxis pretos, realmente é em torno desse número, eu lembro bem, das mulheres, né, que tem ou trabalhando efetivamente ou que tem um cadastro, porque o taxista hoje é quem tem o cadastro, né? Ele pode ser considerado porque pode ser seguro motorista, frota e o cadastro. Agora, emendando, Foca, na pergunta aqui no cumprimento do Ceará, vem uma pergunta polêmica, mas eu acho que vale a pena, porque Jonathan Rocha, um abraço ao Jonathan, está nos acompanhando também lá, evidentemente, pelo Facebook, ele dá bom dia ao Foca e pergunta o que você acha da fusão dos dois sindicatos. Isso, juridicamente, que nem pode, né? São categorias distintas, bases distintas, né? Primeiramente, quero devolver um abraço ao Ceará e a toda a sua diretoria. Isso é uma questão que envolve jurídico, envolve lá na frente uma conversação. Por quê? Porque hoje existe a carta sindical do Sindicato dos Condutores de Frota e Funcionário e a carta sindical do Sindicato dos Taxistas Autônomos de São Paulo. Então isso, se é possível, se não é, tem que se fazer uma consulta jurídica. Sim. Estudar as duas cartas, ver qual é a possibilidade, se há, se não há, né? Porque lá atrás, há muito tempo, antes do Ceará resgatar essa carta sindical que é antiga, antes dele resgatar essa carta, houve um estudo no Sindicato dos Taxistas Autônomos para abranger o atendimento aos condutores de frota, aos municípios da Grande São Paulo. E aí isso parou nas conversações, não seguiu. Mas assim, o meu propósito é tudo que for bom para essa categoria, que eu faço parte dela há 38 anos, nós vamos fazer. Perfeito, Foca, muito bem. Agora, você acha importante, eu não sei se está ativa, se já teve colônia de férias, você acha importante o sindicato ter essa colônia de férias? Como é que você vê isso? Eu vejo assim, eu vejo o taxista com necessidade de ter um lazer. Tá? Certo. Eu vejo essa necessidade. Hoje não. Desde quando eu me associei ao sindicato, faz 32 anos, o sindicato nunca ofereceu nada a esse respeito. Nada. Certo. Tem um camping da Praia Grande, que é um areião, que se você quiser passar lá um dia, 2 dias, tem que montar uma barraca. Não. Nós já estamos em conversação com algumas colônias, tá? Para que o motorista de táxi tenha o seu lazer. Nós não temos condições de se fazer uma colônia? Não, mas nós vamos buscar parceria. Certo. Tem muitos sindicatos que têm colônias e elas estão sem utilidade para eles, porque os associados não frequentam, aquilo está parado. Então o que acontece? Nós estamos buscando essa parceria com várias, não é com uma, com várias, para que o motorista possa disponibilizar, a gente possa disponibilizar isso para ele. Porque ele não pode trabalhar para viver, ele não pode viver para trabalhar, ele tem que trabalhar para viver. Exatamente. Essa é a nossa proposta a esse respeito. Eu penso vou até me alongar um pouquinho, eu costumo dizer com os membros da chapa que eu penso em fazer uma academia muito grande, o sindicato tem espaço. Para que o motorista está trabalhando no centro de São Paulo, está cansado, está estressado, ou pelo trânsito, ou pelo passageiro, ou pela própria situação, aí ele tenha no sindicato uma academia, tá? uma sala para ele ficar lá 15 minutos, 20 minutos, assistindo uma televisão,
Tá? Tomar seu banho, ter um banheiro para ele tomar seu banho. A academia no final do dia é sensacional. E aí ele volta ao trabalho renovado. Né? Ele vai lá depois do almoço, ou de manhã, ou de tarde, quando ele se sentir melhor, aí ele volta para o seu trabalho. Exato. Né? O departamento médico existe ainda, Foca? Olha, eu acho que existe, eu não vou Mas confirmar. Eu tenho a esse respeito, inclusive, a minha maior tristeza, e eu tenho isso como uma das prioridades, reabrir a subsede de Arthur Alvim, que é um grande prédio e está fechado. Seria Jardim Nordeste? Isso. Está aqui ao lado do metrô. O nosso Marcão da Vila Inhocunyé. Ela próxima. Tem que reabrir o sindicato. Essa subsede foi fechada, ela tem um consultório médico, ela tem um consultório dentário, tá? E ele acabou com tudo isso. A sede está fechada. Está fechada e ele, inclusive, nós questionamos extrajudicialmente por que ele interrompeu o atendimento ao associado sem uma assembleia, tá? Ele não respondeu. Aí ele acabou fechando, botou uma placa dizendo que era para reforma, mentira, pôs uns entulhos lá, porque o problema que deu lá... tempo tá? Isso já deve ter 1 ano já. Que fechou essa... Fechou, porque quando eu estava lá, eu questionava muito ele a esse respeito. E, inclusive, eu dizia a ele, faça uma reunião de diretoria, faça uma ata e assume a responsabilidade que você quer fechar lá. Porque eu, como diretor secretário, jamais vou pôr meu nome para fechar a subsede. Complicado. E ele não fez. Quando eu renunciei ao mandato, obviamente, ele aproveitou e fechou a subsede. Tem um monte de entulho na garagem. Eu gostaria que os colegas, os companheiros taxistas que conhecem aquilo é um pecado estar fechado. Ele cometeu um outro erro. Isso não é estatutário. Ele pôs umas placas lá para alugar o prédio. Não é permitido alugar? É permitido se ele fizer uma assembleia, ele não é dono. Correto. Ou seja, não cumpriu o estatuto, né? Ele não é dono e aquilo ali, aquilo na minha visão, na minha opinião, é uma falta de respeito com a própria categoria. Exato, com certeza. Ô Foca, uma coisa que nas conversas de ponta a gente ouve muito é que o departamento jurídico ele fica só ali em questões de multa. Isso poderia ser ampliado mais para atender familiares, atender outras questões jurídicas que podem acontecer, né, com a família, com o próprio taxista? Isso também é uma prioridade nossa, porque o associado ele não pode só ter uma assessoria jurídica baseado no táxi. Mas no estatuto pode, estatutoriamente pode ser feito. Se não pode, você muda o estatuto. Você muda o estatuto. Certo. A pessoa é sócia, você é sócio do sindicato. Você tem um problema paralelo à sua atividade. E aí você é sócio, você paga o sindicato, tem uma assessoria jurídica e você não pode usá-la, ou pelo menos uma informação, o nosso caminho é esse. Isso não existe. Certo. E volta na questão que você falou, ou seja, consultar a categoria. Se a categoria acha que isso é um benefício, muda seu estatuto e faz. Agora, para isso, a gente precisa reforçar a participação da categoria, né? Então, eu gostaria que você dissesse para nós, para os nossos caros colegas que estão acompanhando, que vão ver também depois, porque esse vídeo ficará lá na página, vai ser mandado para os grupos de WhatsApp, etc., os seus grupos, os meus, etc. Mas eu queria que você, já estamos caminhando para o final, eu creio que o tempo já está bem avançado, eu queria que você dissesse o seguinte: você como 18 anos como diretor e 38 anos como taxista, ou seja, certamente você criou filhos, educou, ajudou a criar netos, educar netos do táxi. E como você vê hoje essa situação da concorrência que surgiu? O táxi, eu mesmo me preparei 1 ano para ir para o táxi, ou seja, era de uma empresa, fiz o cadastro, procurei me informar, e assim muitos profissionais chegaram até trabalhar no seu emprego e ter o táxi, né? Isso era muito comum.
E nós não tínhamos uma concorrência, né, que veio através com a tecnologia, né? Ou seja, um determinado momento, tem muitas histórias de como surgiu o 99, como surgiu o Easy Taxi, etc. Jovens, né, temos que frisar isso, que viram ali uma necessidade e a oportunidade de criar os aplicativos. E eu particularmente, acho um verdadeiro absurdo uma categoria de 38 mil ativos, fora os que têm cadastro, porque se tivesse ampliar as condições de mercado, viriam trabalhar efetivamente, e não temos um aplicativo. Nós temos uma marca universal, que é o táxi. Você vai a Nova York, é táxi. Você vai no Japão, em Tóquio, é táxi. Então, quer dizer, nós temos o SP Táxi, um aplicativo que foi criado, que eu acho um grande erro, através do poder público. Nós somos de utilidade pública. Não somos servidores públicos. Nós somos da livre iniciativa. Nós somos profissionais liberais. Então, eu não sei que pé que está o SP Táxi, não sei se você tem informação. Então, só quero colocar duas questões. O que você pensa do SP Táxi, o que se pode agregar? Porque aqui nós não queremos destruir o que tem de bom na categoria. Porque é na experiência que nós buscamos os exemplos para viver o presente e projetar o futuro. Então nós temos muita experiência de quase 100 anos da categoria, não é verdade? Nós temos aqui muita experiência para poder realmente analisar. Eu não sei que situação está o SP Táxi, não sei se você sabe, se quiser dizer, você souber, você diga, não sei. E o que você pensa de um aplicativo? É necessário um aplicativo para a categoria? Olha, eu acredito muito na tecnologia. Por quê? Ela veio para ficar, ela não veio para passear. O que acontece? Se os munícipes, os usuários do serviço de táxi, eles aprovaram o sistema aplicativo, eu acho que nós devemos, os sindicatos, sim, tomar frente, não só tomar frente, ou por meio do SP Táxi, ou se criar um aplicativo e se fazer um trabalho muito forte de mídia, porque hoje tudo é mídia. De divulgar o que é um táxi, a capacidade de um taxista, o profissionalismo, né? Então eu acredito muito nisso, que essa categoria, os munícipes dos usuários, eles merecem essa atenção. E não essa baderna que hoje, essas badernas que hoje está aí, uns aplicativos sem regulamentação, uma concorrência desleal. Todo mundo fala da Constituição, o livre comércio, mas pera um pouco. Ninguém é contra o livre comércio. Desde que ele seja regulamentado. Tem que ter regra. Agora, eu sou obrigado a trabalhar de traje social e eles trabalham de qualquer forma, não tem vistoria em carro, o traje deles é inadequado, então, e ninguém fala nada. Eu sou, particularmente, sou muito contra briga. Eu acho que o diálogo é primordial. Eu acho que um administrador de uma entidade que ele precisa muito conversar com as autoridades públicas, não pode estar xingando, ofendendo, ou ofendendo um motorista de aplicativo que ele está trabalhando. Ele precisa trabalhar para sustentar sua família como nós. Agora, a prefeitura tem que tomar uma posição e regulamentar. Se eu sou tarifado, por que eles não podem ser? Pois é. Né? Se eu eu pago uma taxa de vistoria anual, por que eles não podem pagar? Se eu tenho um condutáxi, por que eles não têm que ter o conduap? Isso aí cabe ao poder público regulamentar a atividade. E é o que diz a lei federal, né? Sim. Ou seja, precisamos separar que o aplicativo é uma empresa, né, legalmente constituída, ela funciona legalmente, não é defesa dos aplicativos, mas se ela fosse legal não estaria funcionando. Precisa alguns detalhes, talvez precise, etc. Agora, o problema para nós, o problema da empresa, isso é com o Estado. Você não temos que brigar. Agora, a concorrência, quem pratica na ponta, sim, é o motorista. E nós temos que, como você falou, a tecnologia veio para ficar. Esses motoristas não vão sair da noite para o dia, a economia, ainda mais agora, com a crise que virá aí econômica, que já está batendo as portas, dado consequência da pandemia. Então, ou seja, precisa regulamentar, precisa ter regra para uma concorrência leal.
né? Ou seja, nós temos que encarar que há essa concorrência. Sim. E nos aprimorar, e isso nós podemos fazer, não sei o que você acha disso, nós temos coisas a oferecer, a concorrência você se ganha ela oferecendo o que você tem a oferecer de melhor, né? O que você tem me fugiu a palavra agora, mas você oferece o seu serviço, as qualidades do seu serviço, os benefícios do seu serviço, para ganhar do concorrente. E nós temos isso, nós temos corredores, nós temos as condições de comprar o carro com isenção, tudo isso tem que ser colocado e a tecnologia. E também tem mais, não se compara o profissionalismo. São anos de experiência, né? Conhecimento, décadas, né? a forma de se tratar um usuário de táxi, um cliente. Então, isso não existe, assim, comparação. Então, nós temos que vender o quê? Qualidade. Né? E nós temos qualidade para vender. Eu só acho que as autoridades também têm que respeitar, as autoridades têm que respeitar uma categoria que há 100 anos é considerado o cartão postal dessa cidade. Pois é. Né? E com profissionalismo. Então não pode as autoridades não olhar para isso, Exato. Deixar isso para trás. Não, nós temos primeiro andar para frente. Quem vive de passado é museu, né? E depois outra, em conjunto com o sindicato, com o seu representante, dar atenção a quem conhece do dia a dia do profissional na rua. Exato. Isso é muito importante. Então eu acredito muito nisso. Eu acredito muito no diálogo. Não é difícil. Mas todo mundo fala um monte de coisa, eu não vou entrar nesse detalhe, mas é muito importante um prefeito, um governador, um deputado, um senador da sua cidade reconhecer isso. Sim. E não vem um fala uma coisa, vem outra. Tudo bem, a população aceitou o aplicativo, então dê atenção à categoria que atendeu sem a existência do aplicativo. O aplicativo existe de 6 anos para cá. E quem atendeu essa população? Mas, Foca, em relação ao aplicativo, você vê a possibilidade, por exemplo, do sindicato fazer parceria, um investidor, uma empresa que queira fazer uma parceria para se construir um aplicativo, caso o SP Táxi não seja viável por questões burocráticas que envolvem prefeitura, etc.? Eu vejo sim. Por que não? Tudo que for bom para a categoria, por isso que eu pretendo caminhar junto com ela. Certo. A Assembleia vota-se, aprova-se, recusa. Porque aprova, a gente vê aí nos grupos, cada um tem uma ideia. Cada um pensa de uma forma. Então precisamos andar junto. Porque se um puxar para cá, outro puxar para lá, aí ninguém vai a lugar nenhum. Olha, é o que nós vimos, o Foca, nos diversos grupos de WhatsApp. Eu cheguei uma época, com o programa, etc., o blog, ter 30 mil mensagens entre áudio escrito por semana. Tinha que resetar o aparelho. Só que não construía nada. Por quê? Agora, aqui é minha opinião, não vou pedir a sua opinião, mas eu quero dizer para a categoria que agora era a hora de muitas figuras do táxi que estão nos grupos de WhatsApp ter uma chapa. Por quê? É democrático você ter a chapa 1, a 2, a 3, a 4, o Estatuto permite, é democrático, porque no momento crucial da categoria é hora de debater as ideias, as propostas, oferecer alternativas, e a categoria não está debatendo isso. Nós sabemos por quê, né? Não querem debater, né? Não querem que haja eleição, parece, né? Porque não vejo falar da eleição, né? Eu vejo só o Foca trabalhando aí nos pontos, e aqui estamos debatendo, fazendo isso. Mas o que acontece? O grupo de WhatsApp, a juventude do táxi, tinha que estar na chapa. Onde estão os movimentos que surgiram, né? Os que foram candidatos, né, nas eleições passadas? Então, isso é lamentável, porque nós deveríamos realmente ter um amplo debate da situação da categoria. É o que nós estamos pretendendo fazer aqui. Inclusive, já deixo aqui, pedindo licença a você, o convite para que a outra chapa venha falar também, por que não, né? Debata, disputa. Nós estamos aqui fazendo um debate democrático, apresentando a visão de um candidato, proposta de um candidato, sem difamar o outro. Nós estamos falando aqui
da situação que é pública, né? E aproveitando o foco, até aqui o Pedro Paulo, ele não fala de onde, mas ele fala renovação já, né? Então, imagino que ele está gostando aqui das suas propostas. O Paulo Bastos, diga sim ao SPTax. Então, Paulo, nós já falamos aqui, o Foca falou, melhor dizendo, do que ele acha, ou seja, se for viável, ele vai implementar o SPTax. Viável no seguinte sentido, há já um problema aí de nome, de patente, então, mas o que for bom para a categoria, está aqui, está registrado a palavra do Foco, o que for bom. Ele vai ouvir a categoria, o que for bom, e a categoria aprovar democraticamente, será o caminho a ser seguido. O Andréa Santos manda um oi, então, o oi aqui para o Foca. O Jonathan Rocha, o app SPTax foi tomado da categoria, é a opinião dele, que deveria ter sido melhor aproveitado. Temos também o Marcos Caseiro, o Marcão da Zona Oeste. É o Marcão novamente, um abraço ao Marcão, falando, Foca, o que você tem a dizer do ponto do aeroporto? Bom, eu imagino que seja o mesmo Marcão, talvez seja outro. Bom, mas ele faz uma pergunta interessante aqui, que só esse tema a gente ficaria mais uma hora, que é a situação da mudança no aeroporto de Congonhas. O que você tem a dizer? Pergunta ele. Olha, Marcão da Zona Leste. Eu não me conformo com aquela mudança, eu acho que faltou diálogo, porque assim, você teve duas categorias por 40 anos atendendo O vermelho e branco e o 606, atendendo o usuário, atendendo o aeroporto. Aí, de repente, vem uma mudança e a prioridade dessa mudança é os carros particulares de desembarque. Correto? Aquilo ali favoreceu mais. Me perdoe quem brigou. Não, mas é verdade. Quem achou, mas né? Está favorecendo. Só favoreceu eles. Como é que pode? Você tem duas categorias que atende aquilo por 40. É o que nem eu disse, temos 100 anos de história. E aí vem um aplicativo e tomou conta? Não. É a mesma coisa lá, eles tomaram conta. Mas alguém permitiu que eles tomassem conta. Exatamente. Aquilo está errado. Primeiro o táxi, depois o aplicativo. Ali está o contrário. Ali está primeiro o aplicativo, depois o táxi. Então isso não existe. Eu acho que isso o prefeito, o governador, a Infraero, através do seu presidente, eu pretendo, com toda a minha sinceridade, sempre trabalhar em prol do táxi. E nunca concordar com certas coisas que vão fazendo aí, aleatoriamente, e prejudicando o taxista. Não. Exato. Você citou uma coisa, eu sim criei 3 filhas, casei 3 filhas, inclusive uma delas hoje, com muito orgulho, é taxista. Olha só. Trabalha no meu carro. Sim. Tá? Então, você vê como eu gosto da categoria, né? Tá aí a justificativa do meu enfrentamento a esse desafio. E aqui eu vou falar como taxista, eu não posso deixar de falar como taxista certos pontos, porque o que aconteceu em Congonhas foi uma violência contra os taxistas de Congonhas. Com certeza. E onde é que está a diretoria do 606? Então, deixo aqui, se os senhores quiserem fazer a pergunta para o Foca, façam. Eu estou falando como taxista, porque eu sei onde está a diretoria, mas como eu estou aqui fazendo um papel de imprensa, eu não vou entrar na questão. Mas, infelizmente, deixaram acontecer. Eu acho que aquilo ali tinha que ser melhor visto, a forma que foi feito e por que foi feito, né, cara? Tinha uma pressão, é uma área privada, né, a Infraero, né, é uma empresa, eu não sei se é uma autarquia ou o que é, mas a questão é o seguinte, pediram um espaço, só que foi favorecido, como você falou, quem estava chegando, e quem está lá há 40 anos foi prejudicado, né? Foca, vamos falar de uma questão técnica agora. Eleição. A eleição será do dia 20 ao dia 26, correto? Correto. Na sede principal. Na sede central do sindicato. O Estado de Israel 833. Certo. Quem pode votar? Quem está em dia. Até fevereiro, como você explicou, quem estava pagando a mensalidade. Isso é uma exigência, tem que ser sócio pagante em dia. Até fevereiro, que foi a data
do lançamento do edital de convocação da Assembleia, da eleição, mas que a partir de março não pagou, ele pode ainda se regularizar e votar? Não. Assim, quem estava em Quem dia... estava em dia, em fevereiro... Vamos deixar claro, quem estava em dia em fevereiro quando saiu o pode edital, regularizar e votar. E votar, ainda dá tempo. Dá tempo. Ou seja, quem não, por acaso, pode ter acontecido, a situação que estamos vivendo é mundial, a crise, quem não está em dia, ou seja, março, abril e maio, se ele colocar em dia, ele pode votar. Isso é importante. É estatutário. É estatutário. Uma coisa que nós temos aqui, a assessoria do candidato Foca, que já se pronunciou, nós já perguntamos nos bastidores, e eles informaram o seguinte: a pandemia, a quarentena não impede a eleição, não impede que as pessoas se dirijam ao sindicato para votar, respeitando as orientações médicas, é isso? É isso, não impede, podem ir porque foi publicado o edital e o edital tem que ser cumprido. E desde que respeita as regras... Aí... Ou seja, não tem aglomeração, ninguém vai fazer comício lá em frente do sindicato, nem dentro do sindicato, até porque certamente tem um período de campanha, não sei se é parecido com a campanha partidária, pode ser que tenha, não sei, mas ninguém vai fazer aglomeração, usar máscara, né? Tomar as precauções de higienização ao chegar e ao sair, porque vai tocar caneta e papel, mas uma coisa importante frisar então, a eleição vai acontecer e estamos chegando ao final e eu quero dizer o seguinte: nós debatemos nesses 5 anos e durante 3 anos consecutivos com um programa semanal de 2 horas, onde ouvimos vereadores, foi lá o Salomão, ouvimos por telefone o Adilson Amadeu, o representante de cooperativa de radiotáxi, o Giovanni esteve no programa, ouvimos os aplicativos, menos Uber e 99, né? A 99 estava uberizando, não quis ir, Uber nem se fala, mas a questão é que nós vamos participar, nós precisamos realmente de votar, seja para a eleição de um prefeito, para eleger o nosso representante na Câmara Federal, Estadual, Municipal, nós precisamos votar o presidente. E o que tem de bom nisso? Você vai ter a opção agora de mudar a categoria, o representante da categoria. Se o Foca não cumprir o que ele está propondo, ele pode não cumprir por 2 razões. Porque ele não teve condições de cumprir, financeira, administrativa, ou ele pode não realmente ter essa proposta. Quem vai julgar isso? É a categoria. Daqui a 4 ou 5 anos, 5 anos, né, Foca? O que tem de bom na democracia é isso, que você pode daqui a 5 anos mudar de novo. Você vai eleger o Foca, Deus queira que ele seja eleito com o seu voto. Se ele não estiver contente, é democrático, você vai votar de novo. Então, por isso é importante participar. Porque por causa do taxista não participar do sindicato, da vida política, da discussão da vida, das políticas que envolvem a categoria, é que nós temos um sindicato administrado por 40 anos por uma mesa, praticamente uma mesa de diretoria, o mesmo presidente, todo mundo sabe que mas a diretoria também mudou pouco. Então aqui, eu não sou a voz do taxista, meu programa não chama mais a voz do taxista, eu nunca tive a pretensão de ser, mas a minha proposta é de debater a categoria, as políticas para a categoria, de convidar o taxista a participar. Poderíamos estar fazendo muito mais, poderíamos ter passado aí 1 ano, 2 anos já debatendo, já procurando, mas infelizmente as condições não nos foram nos dadas, pelo contrário, foram nos retiradas. Mas aqui estamos, então faça esse convite como taxista a comparecer, a votar. E aqui há uma proposta de mudança, uma proposta de renovação. Se você não estiver contente, daqui a 5 anos você pode votar de novo. Então pense dessa forma. Se você pensar dessa forma, se você analisar que nós estamos aí há décadas, uma categoria que foi sempre de vanguarda, né? O táxi antes não tinha ponto, vieram os pontos de táxi, com cobertura, com estrutura,
Aí colocar o telefone, os taxistas se cotizavam, colocou o telefone que era caro na época, né, quando começou. Veio o celular, o taxista passou a usar o celular, veio a portaria regulamentando o uso do celular, né, a portaria hoje 216 que regulamenta o taxista no ponto de táxi. E agora veio os aplicativos. Então o que nós precisamos é entender a tecnologia, fazer um bom uso dela para o conjunto da categoria, e aqui nós temos essa oportunidade. Porque até agora o Sindicato de São Paulo não fez um aplicativo, não procurou os meios para realmente funcionar um aplicativo. Então nós somos uma categoria que sempre evoluímos. Outro detalhe, por exemplo, nós passamos do Fusca da Brasília, ser um banco na frente, para um carro de 4 portas, popular. Hoje a categoria tem uma frota que tem Mercedes, que tem Corolla, que tem os carros de ponta. Ou seja, nós sempre evoluímos. Então não podemos ficar parados agora na questão da tecnologia. E eu quero peço que você emente as suas conclusões, Foca, falando um pouco, convidando e falando um pouco dessa vivência sua, dessa evolução que é o táxi, e que nós precisamos dar esse passo agora. Por isso que eu digo a você, Carlos, e a todos que nos assistem, a oportunidade da mudança está aí, que durante 40 anos não tiveram, tá? E outra coisa, referente a isso, eu penso uma coisa muito diferente, eu até comento com os membros da chapa. Eu não vou esconder edital de ninguém, começa por aí. Daqui 5 anos, se eu for eleito, vamos publicar o edital divulgando dentro do prazo, e não só divulgar depois do prazo, porque aí ninguém vai registrar uma chapa, porque já foi. Isso não é do meu feitio, da minha índole, jamais. Eu até falo para quem está comigo, vocês se preparam, vocês são mais novos, porque eu só aceitei esse desafio por causa de muito abandono dessa categoria, que é uma coisa que eu gosto. Tá? E eu vou trabalhar muito para que isso dê certo. E o grande feito você já fez, foi conseguir registrar a chapa, né? Então, aí se você me permite, como eu vim lá de dentro, eu conheço todas as manobras para se registrar. A gente conhece o estatuto, o doutor que nos assessora estudou melhor o estatuto do que eu. Então nós fizemos tudo dentro do estatuto. E monitoramos, sim, a publicação. Então, isso existe, eu não escondo de ninguém. Quem quiser daqui 5 anos, se eu ganhar a eleição, me monitorar, é só constituir um instituto de monitoramento, que ele vai saber tudo que eu publico, tudo que eu faço, isso eu recebo. Isso é público. É público. E depois tem outra. Eu acho que a democracia é isso. Eu acho que a democracia é isso. Exatamente. Não pode... Tem muita gente, você citou uma coisa, que tem medo de não existir eleição. Não, ela vai existir por causa da pandemia, porque ele publicou edital no dia 22 de março, quando dia 20 o governador de São Paulo publicou o decreto do isolamento social da pandemia. E outra, mais ainda, ele publicou edital no dia 22, dia 23 ele abriu o sindicato, foi uma segunda-feira, e fechou no dia 24. Quando nós chegamos lá no dia 26 para registrar a chapa, estava fechado o sindicato. Aí ele ficou sabendo que nós estávamos lá, aí mandou um diretor, mandou o Giovanni e registrou a chapa normal, tudo. Não tem o que ser comentado disso. É a forma que foi feito. Certo. Tá? Mas está registrada a chapa. A chapa está registrada. Vai haver eleição. Vai haver eleição. É uma grande oportunidade que a categoria tem de exercer o direito do voto, de escolha, etc. Foca, então, reforçando, do dia 20 ao dia 26. Ao dia 26, das 8 às 19 horas, na sede principal, na Rua Estado de Israel. Tem mais alguma coisa que você quer colocar? Minha colocação, quero agradecer você por essa oportunidade e também os nossos ouvintes, os nossos que estão assistindo, e dizer a eles, a oportunidade está aí. Estou disposto a trabalhar em prol dessa categoria. Se vai ser por 5 anos, se eu for eleito, ou por 10, ela vai decidir. Porque a minha prioridade é andar junto com a categoria.
Então, Foca, eu não quero ser ditador, não. Eu quero agradecer a oportunidade da gente participar, né, desse momento importante da categoria, que é trazer a informação, debate. Aqui nós tivemos algumas perguntas que foram respondidas, temos comentários que também a assessoria vai acompanhar, o candidato vai acompanhar e também podem ser respondidas depois. Mas quero agradecer o Pedro Paulo, Paulo Bastos, a Andréa Santos, o Jonathan Rocha, o Marcos Caseiro, é isso? Também o Marcão da Vila Inhocunhé, o Antônio Matias, grande abraço, presidente do Sintertaxi, agradecemos a audiência e a sua luta aí pela categoria, o Jonathan Rocha, e dizer que sigam o Face, a página da Chapa 2, que tem muita informação, podem enviar comentários, perguntas, está no comentário daqui da nossa transmissão, está lá o endereço da Chapa 2 com as propostas, as ideias do candidato Foca Chapa 2, a Chapa da Renovação. Muito obrigado, Foca, e boa sorte para você, que a categoria faça uma boa escolha. Com certeza, eu agradeço e digo à categoria, votem na Chapa 2 que vocês vão ver a mudança.